Fala, meu querido, minha querida, muito bem-vindo ao meu escritório. E eu acho que agora eu achei a posição boa da câmera. Olha aí, que ângulo ficou bom, né? Aqui atrás os quadrinhos, aqui os livros. Ficou bom demais, eu gostei, cara, gostei muito. Então, hoje quero continuar essa série que nós estávamos falando, que é Desvendando o Código Missional, um livro de Ed Stetzer, tornando-se uma igreja missionária na comunidade. Eu preciso volta e meia voltar para os manuais. Preciso volta e meia olhar de novo para o que os livros ensinam. É muito fácil a gente se engambelar, modo de dizer, pelo que nós vemos na prática da igreja comum. Precisamos voltar a entender. E esse capítulo que eu quero analisar hoje, que é onde nós paramos, que é respondendo às comissões de Jesus, ele é essencial para entendermos o chamado do cristão, o chamado da igreja missional, certo? O Ed Stetzer vai falar nesse capítulo sobre os quatro chamados. Não sei se vai dar para dizer quatro, tá bom? Mas ele vai relacionar as formas que, as vezes que Jesus. Olha a falha aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui e não cresce barba. Então eu tô deixando crescer aqui para dar uma enroladinha aqui, ó. Ficar fechadinho, certo? Vamos voltar aqui? Bora, vamos voltar junto? Se tu gostou, tu quer ouvir o resto, curte aqui, dá um joinha. Beleza, vamos lá, olha só. Respondendo às comissões de Jesus. Qual é a verdade, gente? Olha só. Nós precisamos entender que Jesus comissionou os discípulos. Isso aqui eu acho sensacional, certo? Ele comissionou os discípulos para chamados bem específicos, tá bom? Primeiro deles, alcançar o povo igual a eles, comum a eles. Então, quando nós analisamos que Jesus chamou seus discípulos para fazer discípulos, ele começa falando, ele começa mostrando o chamado lá de João, o Evangelho de João, capítulo 20, onde Jesus vai lidar com o medo dos judeus de evangelizarem seus compatriotas. E vai lidar com o nosso medo, com o nosso fracasso de evangelizar os nossos próprios compatriotas. Então, o primeiro aspecto do chamado missional, o primeiro aspecto de uma igreja missional é que ela foi enviada para a sua própria cultura. Olha só, o texto de João vai dizer assim: quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou e colocou no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Ao dizer isto, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Perceba que os discípulos estavam com medo dos seus compatriotas judeus. Jesus está desafiando eles a levar o evangelho àqueles que são iguais a eles. A levar o evangelho àqueles que são seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, pessoas que olhavam para eles até aquele momento como discípulos de Jesus e que precisavam receber o evangelho, mas por medo de como a mensagem seria recebida, eles estavam calados. Uma igreja missional entende, em primeiro lugar, que o chamado dela é para alcançar o local onde ela está inserida, onde Jesus a colocou. Jesus quer que nós saiamos das portas, que nós saiamos dessa condição de pavor e medo e que adentremos na cidade onde nós estamos colocados para o avanço da missão. O Ed Stetzer escreve assim: a igreja é, e você individualmente também, o missionário de Deus para o mundo. Sua igreja é o instrumento de Deus para alcançar o mundo. E isso inclui alcançar pessoas da sua localidade. O Ed Stetzer, no livro Plantando Igrejas Missionárias, ele escreve assim: ser missional é ser um missionário sem trocar de CEP. Certo? O segundo aspecto do chamado missional é que nós devemos alcançar não só pessoas que são próximas a nós, mas também pessoas de todas as etnias. E isso aqui é a bênção da globalização. Sério, isso aqui é a bênção da globalização. Por quê? Porque no mundo que os discípulos viviam naquela época, eles teriam que avançar a Espanha, entrar nos Estados Unidos. Óbvio que os Estados Unidos não seria possível, né? Mas eles teriam que ir até a Germânia, eles teriam que avançar na França, eles teriam que ir a Roma, para que eles pudessem alcançar nações. Mas no mundo que nós vivemos hoje, as nações estão vindo até nós. Quantas pessoas de origem hispânicas,
de origens alemãs, no nosso contexto aqui, de origem africana, de origem nigeriana, não estão vindo até nós. As nações estão vindo até nós. Nós somos chamados, em segundo lugar, como igrejas missionais, a não só alcançar pessoas iguais a nós, mas pessoas de outras etnias, outras raças. Ele vai citar o texto de Mateus 28, que Jesus diz: aproximando-se Jesus, lhes disse: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Pantaetnos. Pantaetnos é a palavra no grego. No grego é pantataetne, que significa todas as etnias, todas as raças. As instruções de Jesus significam que precisamos ir a todos os grupos identitários do mundo. Mas também o mundo tem vindo até nós como missionários de Deus. Isso nunca aconteceu. Está acontecendo agora. Há uma evasão do interior para as cidades, para as capitais. Leia a Igreja Centrada de Timothy Keller para entender um pouco mais disso aí. Agora, como romper a barreira e tentar alcançar pessoas que são de outras etnias? Como nós podemos quebrar essa barreira de formas de culto, de formas de palavras? O que o Ed Stetzer escreve assim: nossas igrejas têm dificuldade porque com frequência colocamos nossas preferências à frente do nosso chamado, à frente da nossa missão. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para alcançar outras pessoas. Outras pessoas. Ele dá um exemplo aqui de igrejas que ele visitou, e igrejas que ele até se sentiu constrangido, porque a forma era diferente. Nossa, e ele fala uma coisa que não vai dar pra falar aqui nesse vídeo, vai ficar muito longo. Não vai dar pra falar. Bom, nós somos chamados a alcançar nossos compatriotas e alcançar pessoas de outras etnias. Mas nós não somos chamados com uma mensagem trivial. Nós somos chamados a levar uma mensagem poderosa de transformação. E onde está essa mensagem? Perceba que quando Lucas, capítulo 24, escreve, vai escrever assim: e disse-lhes, está escrito, que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, em que seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. O que eles pregariam? O que eles pregariam? O perdão dos pecados. Pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados. No meio de uma plantação, eu falei isso no outro vídeo, no diário de plantação, nós somos tentados muitas vezes a maneirar na pregação, não ir tão biblicamente contra o pecado, porque nós temos visitantes, pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho, e elas podem se ofender, certo? Mas o Evangelho é ofensivo. O Evangelho, ele combate o nosso pecado. Uma frase que eu ouvi do pastor Thiago Mates, que ele diz assim: tudo na nossa igreja deve ser feito para não escandalizar o visitante, a não ser a pregação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho deve ser escandalizante. Ela deve chamar os pecadores ao arrependimento, para que eles sejam salvos. Certo? Então, nós somos chamados aos nossos compatriotas, aos nossos amigos vizinhos, na nossa localidade. Nós somos chamados a alcançar outras etnias, outras pessoas, romper barreiras culturais em nós mesmos, limitantes, não pensar numa igreja para nós, mas uma igreja que pode alcançar outras pessoas. Nós somos chamados a fazer isso com a mensagem do Evangelho de arrependimento e perdão dos pecados, e nós somos chamados para fazer isso capacitados pelo poder do Espírito Santo. Tudo que foi falado aqui, sem a unção do Espírito Santo, é impossível. O pastor Jack disse certa vez num podcast que um conselho que ele daria ao pregador é: creia nos dons do Espírito Santo. No plantador de igreja, creia nos dons do Espírito Santo. E eu digo isso, nós precisamos crer na obra do Espírito Santo. Eu não sou continuista, eu sou cessacionista. Ok, mas creia então que o Espírito Santo pode salvar aquelas pessoas, que a mensagem que você prega é poderosa o suficiente para transformar aquelas vidas. Se você não crê na continuidade dos dons, eu particularmente creio, eu particularmente oro em línguas, eu particularmente oro por milagres e por curas. Eu tenho isso. Mas se você não tem, ok, não tem problema. Mas creia, quando você estiver pregando, tenha absoluta certeza que o Espírito Santo está usando a tua palavra, citando a palavra de Deus, para que transforme corações. E os que
os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, este é o tempo que tu restaurarás o reino para Israel? Ele respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos testemunhar. Sereis minhas testemunhas ao receber o poder. Nós precisamos do poder. Ele termina dizendo assim, ó: não diz respeito a nós, diz respeito ao que Jesus afirma. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vão e façam discípulos de todas as nações e todos os tipos de pessoa, com a mensagem de arrependimento e perdão dos pecados, como um povo que recebeu o Espírito Santo. Nós somos missionários. Sua igreja foi designada para ser a igreja de Deus. A única pergunta que se deve fazer é a seguinte: estamos sendo bons missionários? Se queremos ser bons missionários, estamos dispostos a explorar todas as cavidades onde Ele nos coloca ou para onde nos envia? Precisamos desvendar o código em nosso campo missionário, descobrir maneiras eficazes de alcançar o povo a quem Deus nos enviou. Desvendar o código leva a avanços. Não é isso que todos nós buscamos? A igreja norte-americana e a igreja brasileira, mais particularmente a sua igreja, precisa discernir as estratégias que o ajudarão, e a sua igreja, a desvendar o código missional em seu campo missionário. Precisamos derrubar as barreiras de nossa comunidade, do modo que pensamos, para alcançar de modo eficaz a todos os povos. Certo, gente? Esse foi Desvendando o Código Missional número 3 ou número 4, eu não sei, eu não lembro qual que eu comecei. E depois eu quero falar sobre a mudança provocada pela Igreja Missional, certo? Segue o canal, assina, clica no curtir aqui no gostei, clica no joinha, né, no gostinha, comenta aqui embaixo o que você achou disso aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo se você achar bacana, tá bom? Me responde que ficou melhor assim o cenário, você gostou? Gostou mais assim? Tá bom? Deus te abençoe e até mais. Valeu!